Boa noite, gente, de novo. O tema dessa nossa aula, inicialmente, me foi escolhido pelo pessoal, foi para a gente falar um pouquinho sobre mielomeningocele. E o artigo escolhido foi uma revisão sistemática, que o título é Cirurgia Fetal para Mielomeningocele, uma revisão sistemática e meta-análise de resultados de fetoscopia versus reparação aberta. Esse trabalho, ele foi baseado praticamente a partir de um estudo, que foi esse estudo Management, enfim, meu inglês é horrível, of mielomeningocele. E esse estudo, ele compara justamente os resultados de reparação aberta e fetoscópica. Mas o que seria realmente a mielomeningocele? Como a gente também conhece ela por espinha bífida, ela é justamente uma forma mais grave de espinha bífida e ela é caracterizada por uma protrusão da medula espinhal, como a gente pode ver até nessas imagens aqui, e das meninges, através de um defeito na coluna vertebral e que leva a um espectro de manifestações clínicas, dentre elas hérnia de cérebro posterior, hidrocefalia, déficits neurológicos sensoriais motores, disfunção intestinal e disfunção urinária. E essas manifestações clínicas, elas podem ser bastante prejudiciais para a vida dessa criança e durante todo o seu crescimento e desenvolvimento ela vai viver dependente de tratamentos e, enfim, vai viver sempre dependente. Inicialmente, antigamente, a cirurgia de remoção dessa protrusão ela era feita apenas de forma pós-natal, era uma espécie de reparação pós-natal, e ela era feita apenas depois que a criança nascia, fazia-se essa remoção e cobria essa região. Só que essa cirurgia, ela também trazia, ela tinha um índice de mortalidade considerável, posteriormente, e muitas vezes esse reparo, ele não conseguia acompanhar o crescimento dessa criança, e acabava trazendo vários prejuízos. Veio, assim, a cirurgia fetal. Essa cirurgia fetal, ela traz justamente uma redução desses danos na medula espinhal e fazem com que diminua essa mortalidade e essa criança ela possa ter um desenvolvimento com menos danos. Então, essa ideia de reparo pré-natal versus reparo pós-natal é mais ou menos isso. O reparo pré-natal, ele diminui a mortalidade, mas, em compensação, ele pode trazer alguns danos obstétricos, como, por exemplo, um parto prematuro, uma deiscência uterina, entre outros. Já o pós-natal, ele não vai ter esses problemas obstétricos, mas ele vai trazer danos muito maiores posteriormente para essa criança. No entanto, esse trabalho, ele não leva em consideração esse reparo pré-natal e pós-natal. A gente vai trabalhar aqui os dois reparos pré-natais, justamente a reparação aberta e a reparação fetoscópica. Que a reparação aberta é a reparação que é feita, faz-se uma incisura no útero e a partir dessa incisura faz o reparo da mielomeningocele no feto. Fecha-se essa abertura e está feito o reparo aberto. O fetoscópio é como ocorre aqui nessa imagem. Faz-se a inserção de 3 instrumentos que vão auxiliar o profissional a fazer essa remoção da forma menos invasiva possível. Enfim, a partir desse estudo, que baseou esse trabalho de revisão, ele mostrou que a reparação pré-natal, ela trouxe resultados neurológicos melhorados, mas ele foi associado com complicações obstétricas, como eu falei.
Então, o que é que esse objetivo aqui com esse estudo? É justamente fazer uma comparação entre o reparo fetoscópico e o reparo aberto, levando em consideração os defeitos neurológicos, obstétricos, neonatais e de 12 meses após o nascimento do paciente. Qual foi a metodologia utilizada para a elaboração dessa revisão sistemática? Como o próprio nome já diz, o estudo feito é uma revisão sistemática. E aqui a gente abre um pequeno parênteses só para fazer um resumo bem rápido do que seria essa revisão sistemática. A revisão sistemática ela é um tipo de pesquisa em que ela está meio que, pode-se dizer, no topo da pirâmide da pesquisa científica. Por quê? Porque ela vai pegar um compilado de vários estudos primários e vai fazer uma meta-análise de toda a informação coletada desses vários estudos e vai chegar a um resultado. Então, ela acaba tendo uma precisão um pouco maior, quando bem feita e bem pesquisada, do que um estudo primário, simples. Então, o que a gente tem? É justamente proveniente de estudos primários, e as etapas são as seguintes. Inicialmente, a gente faz um questionamento específico, objetivo, que tenha uma resposta possível. Depois, a gente faz uma busca de referências a partir de palavras-chave que sejam relevantes e que tenham, que estejam relacionadas à temática. A partir dessa busca, a gente vai ter um aparato bem grande de artigos que vão ter que ser selecionados. Essa seleção ela é feita levando em consideração a relevância e os critérios metodológicos escolhidos pela equipe que está realizando a pesquisa. Esses critérios eles podem ser os mais variados possíveis. Depois que faz essa seleção dos melhores artigos, você vai fazer a extração de dados e a síntese desses dados. Seria a ideia da análise. E tendo todo esse aparato, elabora-se o artigo. Aqui foi só assim uma forma bem resumida mesmo de revisão sistemática. Essa revisão sistemática que a gente está analisando, os dados delas foram coletados no PubMed e na Embase. O período de referência utilizado foi de 1º de janeiro de 2011 a 13 de agosto de 2016. As palavras-chave utilizadas nessa busca aqui, ó, que eu falei no ponto 2, foram utilizadas as palavras-chave mielomeningocele, espinha bífida, disfarismo espinhal, reparo, fechamento, reparo pré-natal, cuidado pré-natal, cirurgia fetal e cirurgia no útero. Eu chamo a atenção aqui que esse estudo ele foi escrito originalmente em língua inglesa, então todas essas palavras que foram realizadas na busca não foram assim, né, em português, foi em inglês. E as características foram que os estudos selecionados no final para a realização dessa meta-análise foram 11, dentre eles 5 foram relacionados ao reparo fetoscópico e 6 relacionados ao reparo fetal aberto. Aqui como é que eu diria? Gráfico não. Enfim, no artigo a gente tinha essa figura, e aqui a gente tem mais ou menos um resumo da metodologia para a escolha desses artigos. O que é bem interessante, que eles fazem toda uma análise detalhada em uma simples figura. Então, como vocês podem ver, ó, a quantidade de artigos encontrada inicialmente é grande em cada base. Um foi 438, 857. Faz-se todo um filtro, utilizando os critérios metodológicos escolhidos pela equipe, e chega-se na quantidade de estudos que realmente têm relevância para realização e formatação desse artigo. Enfim, já aqui com relação aos resultados. A partir desses 11 estudos que foram escolhidos, o que é que se teve de tendo aqui o reparo fetoscópico e o reparo aberto,
tem que não existiu nenhuma diferença, de fato, no quesito mortalidade ou na taxa de colocação de derivação para hidrocefalia, que seria uma derivação ventrículo-peritoneal. Ah, obrigada, Prisma. Sim, voltando aqui. Na taxa de essa derivação para hidrocefalia, a derivação ventrículo-peritoneal, que é um dispositivo utilizado para reduzir a pressão cerebral, que é causada pelo acúmulo de líquido, no caso da hidrocefalia. Normalmente, essa colocação de derivação ela ocorre dentro desse período dos 12 meses de nascimento. Então, tanto um tipo de reparo quanto o outro, não existe diferença nessa necessidade de colocação de derivação para a hidrocefalia. Mas alguns pontos que são de grande relevância é que no reparo fetoscópico percutâneo teve taxas maiores de ruptura de membrana, que essa ruptura de membrana, quando a gente fala, é a ruptura da membrana que é colocada durante o reparo, no local onde é retirada a protrusão. Então, podem ocorrer essa ruptura, e no reparo fetoscópico percutâneo, as taxas dessa ruptura são maiores do que na reparação aberta, e também a taxa de nascimento prematuro também é maior. Já no reparo aberto, esse nascimento prematuro ele é bem menor. Aqui também a gente tem que falar que a taxa de deiscência e vazamento do local de reparo ele também é maior na fetoscopia, mas a taxa de deiscência uterina ela é bem maior no reparo aberto. Que a deiscência uterina é justamente como se fosse uma semi-abertura do local onde foi feita a incisão para a realização do reparo. A incisão feita no útero para o reparo aberto. Então, é como se fosse uma pequena abertura nessa cicatriz. Aqui. Gente, essas tabelas aqui eu coloquei mais por questão de aprendizado mesmo para a gente. Eu não vou explicar elas realmente, mas eu achei bem interessante como esse trabalho ele foi realizado e a forma como eles organizaram os resultados. Então, eles fizeram toda uma organização de homogeneidade dos estudos. Aqui, no caso, uma tabela de homogeneidade de análise nos estudos no reparo fetoscópico e outro do reparo fetal. Cada um eles separaram por autor e pelos requisitos que eles queriam analisar. E aqui eles tinham justamente a taxa de homogeneidade de cada um. Tipo, a proximidade de dados que tinha de cada um desses estudos. E nessas outras, a gente tem aqui uma comparação entre os dois tipos de reparo. E aqui é mais voltado para a questão das técnicas fetoscópicas. Esses quadros eu trouxe mais para a questão ilustrativa, porque eles dizem justamente o que já está presente aqui nesses balões aqui. Enfim, o que a gente tem aqui na discussão? A gente tem que a cirurgia fetoscópica ela tem um maior risco de prematuridade, maior taxa de ruptura de membrana e alta taxa de deiscência e vazamento no local de reparo. A cirurgia aberta, não, ela já tem uma maior taxa de deiscência uterina e menor risco de prematuridade. Atualmente, a cirurgia aberta, ela ainda é considerada o padrão ouro. Por quê? Porque apesar de mais invasiva, ela tem menos danos obstétricos. No entanto, o reparo fetoscópico, por ele ser menos invasivo, ele é uma alternativa promissora para esse reparo aberto. É uma alternativa que ainda pode ser trabalhada. E é isso que se busca, uma otimização desse reparo fetoscópico para ele poder substituir o reparo aberto.
E porque uma das grandes desvantagens desse reparo aberto, a exigência de cesárea pós-cirurgia de reparação aberta, nas próximas gravidezes daquela mulher, justamente por conta desse risco de ruptura uterina. Então, a mulher, ela vai, após esse reparo, após essa cirurgia que ela é submetida, ela vai ficar sempre com esse potencial de ruptura uterina. E o que é que a gente pode concluir desse trabalho? Que o reparo fetoscópico, apesar de menos invasivo, as principais limitações dele são justamente a ruptura de membrana prematura, uma alta taxa de deiscência e vazamento do local de reparo, que tudo isso requer uma revisão pós-natal com maior frequência para ficar sempre sendo acompanhada e monitorada aquela criança. Já esse reparo fetoscópico, caso a técnica dele seja otimizada, ela é justamente uma ótima alternativa, a melhor alternativa do que a abordagem aberta, justamente por ela ser bem menos invasiva e não ter esse risco de ruptura uterina. No entanto, os resultados cognitivos, comportamentais, funcionais de longo prazo do reparo fetoscópico, eles ainda não foram relatados em comparação ao padrão ouro, que é o fetal aberto. Então, tipo assim, o fetal aberto a gente já sabe que ele tem resultados cognitivos, comportamentais e funcionais a longo prazo melhores do que o reparo, no caso, o pós-natal, que a gente falou lá no início. Mas ainda não existe uma comparação, de fato, levando em consideração o reparo fetoscópico. Após a cirurgia fetal aberta, a cesariana é necessária para o parto em gestações subsequentes. E as atuais técnicas de cirurgias fetoscópicas, elas devem ser otimizadas para alcançar um fechamento estanque do defeito, que é comparável ao reparo aberto. Ou seja, porque o reparo aberto, ele não tem esse risco de, de ruptura prematura da membrana. Ele tem um fechamento estanque bem melhor do que o reparo fetoscópico. Então, o que precisa agora? Precisa só haver uma reotimização desse tipo de técnica para a gente ter agora uma cirurgia fetal para a mielomeningocele, que ela seja segura tanto para a mãe quanto para a criança. Então, que ela não traga danos obstétricos e que seja minimamente invasiva. Aqui é só realmente a capa do trabalho que a gente utilizou. E foi isso, galera.